Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública e esse vídeo é muito importante para a gente esclarecer esses boatos que estão circulando de Grupo A vai ser bloqueado, Grupo B vai ser bloqueado do Auxílio Brasil, quem mora sozinho não vai mais receber. Nesse vídeo você vai entender exatamente, conforme as regras atuais, conforme as últimas instruções normativas, quem será bloqueado do Auxílio Brasil. Eu vou falar de todos os grupos e você vai verificar se a sua família se enquadra entre as que têm direito e as que não têm direito. Lembrando que esse vídeo utiliza as regras atuais, regras que continuam até o fim do ano, que continuam para o ano que vem, a não ser que eles mudem as regras do programa social e a gente não tem como projetar algo que a gente não sabe se vai acontecer ou como vai acontecer. Então a gente vai utilizar as regras que estão valendo e que não foram alteradas. Então preste muita atenção nesse vídeo que eu vou falar de todos os grupos numa explicação rápida e clara sobre esse assunto. Só não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e de participar dos nossos grupos. Vindo aqui para a nossa tela, vamos falar dessa lista de bloqueio. Você vai entender tudo do Auxílio Brasil de forma muito rápida se você assistir até o fim. Vou tentar explicar da forma mais didática possível em 4 pontos. Primeiro, atualização cadastral do Cadastro Único, rapidinho. Quais famílias têm direito? Aqui a gente vai considerar famílias 2 ou mais membros, tá? Quem vive sozinho e os critérios, que é a família unipessoal, mas a gente, para não ficar confuso, família, grupos maiores, quem vive sozinho e os critérios. E a tal da renda per capita, pode receber 500, 525. Muita gente falando bobagem de muitos desses temas porque não estudam e não sabem do que estão falando. E a gente vai começar com atualização. O cadastro único, aquele cadastro que você fez na prefeitura da sua cidade, que se ainda não fez, tem que ir até o CRAS. A única forma de cadastro é presencial, não existe cadastro online. Existe um pré-cadastro online, mas ele tem que ser finalizado no órgão municipal. Mas quem já tem um cadastro único, quando que tem que atualizar? São 2 vertentes de análise. Primeira, tempo. A atualização com intervalo de 24 meses, de 2 anos. Independentemente de mudar algo ou não na sua família, você tem que atualizar a cada 2 anos. É como se fosse uma prova de vida, mesmo que não altere absolutamente nada. Sobre mudança. Sempre que mudar algo no cadastro. Eu estou dentro dos 24 meses, preciso atualizar se eu mudar de endereço? Precisa atualizar. Se mudar a renda, tudo que mudar das informações que você prestou na entrada do Cadastro Único, você tem que atualizar no mesmo instante em que muda. Então você já tem que procurar, agendar e fazer esse movimento de atualização. Então, a cada 2 anos, independentemente do que acontecer, ou sempre que mudar algo. Sobre online, você consegue fazer a atualização totalmente online apenas se não mudou nada. Ou seja, você, por conta do tempo, chegou perto dos 24 meses, lá no aplicativo do Cadastro Único você consegue fazer uma atualização por verificação, em que você vai atestar para o governo que não mudou nada. Porque é um contato com a prefeitura, você gasta tempo do agente municipal para dizer que nada mudou. Então eles fizeram essa solução online. Presencial. Para você fazer o cadastro único, para você alterar algum dado do cadastro único, você tem que agendar no CRAS ou encarar a fila. Cada cidade tem uma dinâmica. Tem cidade que distribui as fichas lá no início do dia, outros agendam. Eu acho melhor as cidades que adotam um sistema funcional de agendamento. Só que tem algumas cidades que dizem que agendam, mas nunca tem vaga. Aí você passa lá no órgão municipal, não tem ninguém lá. Difícil de entender, né? Mas como são milhares de cidades no Brasil, cada uma tem uma realidade muito particular e vocês podem explicar ali nos comentários como é na cidade de vocês. Então, de cadastro único e atualização a gente já entendeu. Agora vamos lá. Famílias. Vamos considerar famílias. Se tem 2 pessoas, 3, não vamos considerar aqui quem mora sozinho, tá? Famílias. Quais são os critérios para entrar no Auxílio Brasil? Para entrar, você que, como se você não estivesse no Auxílio Brasil, você quer solicitar. Faixa de extrema pobreza, renda per capita até R$105. Então, somando essas 2, 3, 4, seja lá quantas pessoas fizerem parte dessa família, somando a renda dessas pessoas e dividindo pelo número de pessoas para ver a renda por cabeça, renda per capita, tem que dar até R$105. Se der até R$105 per capita, tem direito ao benefício.
aí vai começar a receber o Auxílio Brasil ou Bolsa Família futuramente, quando houver espaço. Você entra naquela fila e em algum momento você é contemplado com benefício. Então tem direito. Eles não olham mais nada, precisa ter filho, precisa ter jovem, não. Extrema pobreza, que é até R$105 per capita, todos têm direito desde que comprovem isso no cadastro. Faixa de pobreza. Quem tem renda per capita acima de 105, que começa em R$105,01 até R$210, tem direito ao benefício desde que tenha na família jovem até 21 anos ou gestante. Ah, minha família é eu, é o marido, a esposa e um filho de 6 anos. Então, se tiver na faixa de pobreza, tem direito. Ah, a família é marido e a esposa é gestante. Tem direito. Tem que ter um ou outro. Então, nesse grupo de 2 ou mais pessoas, tem que ter ou um jovem até 21 anos, sendo que se ele tiver entre 18 e 21 anos, ele tem que estar matriculado em algum tipo de ensino, no período educacional. Antes de 18 anos, apenas pela idade já comprova. Não precisa ter ambos. Não precisa ter gestante e jovens até 21 anos. Isso se a renda per capita da família se encaixar em faixa de pobreza, que é entre R$105,01 e R$210. Se for da faixa de pobreza, não tem essa análise se tem jovem até 21 anos, se tem gestante ou algo do tipo. Não tem essa análise na faixa de extrema pobreza. Na faixa de pobreza, esse grupo familiar vai passar por essa análise. Isso considerando famílias com 2 ou mais membros, desconsiderando quem mora sozinho, porque eu vou falar especificamente agora de quem mora sozinho. E são essas faixas de renda, não tem nada de R$500 para entrar no Auxílio Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar dessa renda de R$500, o que ela significa e para quem se aplica. Então a gente entendeu de famílias com 2 ou mais membros. Agora, quem mora sozinho? Quem mora sozinho fica numa situação complicada quando está na faixa de pobreza. Pense comigo, é o João, de 25 anos, que mora sozinho. Tem gestante ou jovem até 21 anos? Não tem. Então, como é que vai entrar aqui nessa faixa de pobreza? Basicamente, em termos gerais, tem algumas exceções de quem mora sozinho e consegue entrar com faixa de pobreza, mas 99% dos casos, para você que mora sozinho, conseguir o Auxílio Brasil, a sua renda per capita, que no caso é a sua renda, porque vai ser a sua renda dividido pelo número de pessoas. Então, se você ganha R$100, R$100 por dá R$100 de renda per capita. Então, a renda que você tiver vai ser sua renda per capita, de quem mora sozinho. Então, quem mora sozinho precisa ter essa renda até R$105 mensais para conseguir entrar no Auxílio Brasil. Se passar de R$105, ficar, por exemplo, na faixa de pobreza, entre R$105,01 e 210, dificilmente vai conseguir por não conseguir bater esses critérios de jovem até 21 anos, que dificilmente mora sozinho, ou gestante no grupo familiar. Sendo que o jovem até 21 anos, se ele tiver entre 18 e 21, tem a questão de ter que estar matriculado. Então, tem essa dificuldade. Então, para tornar isso mais prático, quem mora sozinho, em linhas gerais, tem que estar na faixa de extrema pobreza, que é quando eles não analisam composição familiar, porque tem o benefício de superação da extrema pobreza. O Auxílio Brasil tem um conceito de que ninguém pode estar na extrema pobreza no Brasil. Então, se você que mora sozinho tiver uma renda até R$105, tem direito ao Auxílio Brasil e não vai ser cortado agora porque essa regra não mudou. Aí vem o ponto de: ah, mas eu vi que pode ir até 525 de renda. Pera lá. A gente estava falando até agora para entrar no Auxílio Brasil. Para entrar no Auxílio Brasil não tem nada de 525. Tem que estar ou na faixa de extrema pobreza ou na faixa de pobreza, conforme a composição familiar pode ter direito. Agora, existe para quem já está no Auxílio Brasil, ou seja, já está recebendo, uma regra de emancipação para quem já está no Auxílio Brasil. E aqui eu trouxe até um trecho da lei para a gente entender bem. A regra de emancipação consiste na permanência da família no programa Auxílio Brasil durante o período de 24 meses, no qual a renda familiar mensal per capita constante do CadÚnico poderá ultrapassar a linha de pobreza. Então pode passar a linha de pobreza, sem que haja o imediato cancelamento dos benefícios, desde que a renda familiar mensal per capita não supere em 2,5 vezes a linha de pobreza. Veja bem, a linha de pobreza ela vai até R$210. Então, para quem já está no Auxílio Brasil e aumentou um pouco a renda, eles fizeram uma permanência de até 24 meses para ajudar nessa transição.
Se a gente fizer 2,5 vezes a linha de pobreza, que é 210, então uma família que está lá na faixa de pobreza e aumentou a sua renda até R$ 525 per capita, pode ficar no Auxílio Brasil por até 2 anos. Só que isso não serve para novos cadastros. Para entrar no Auxílio Brasil, você tem que estar ou em extrema pobreza ou em pobreza. Então, passou de 210, não consegue entrar de forma alguma. Agora, para quem já está dentro do Auxílio Brasil e aumentou um pouco a renda, até 525 per capita, pode permanecer. Mas tem aí também uma entrelinha que é importante a gente trabalhar. Olha só, as famílias em situação de pobreza e em regra de emancipação poderão ser atendidas pelo programa se possuírem em sua composição nutrizes, gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. Então, para participar da emancipação, você tem que ter essas características aqui da faixa de pobreza. Ter o jovem até 21 anos, gestante, nutrizes no grupo familiar. Se não tiver esses critérios aqui, por exemplo, quem mora sozinho e está na faixa de extrema pobreza, se aumentar a renda, não consegue participar dessa regra de emancipação porque ela exige que você tenha no grupo familiar jovem até 21 anos, gestante, essas questões de análise do grupo familiar. Então não são todos que conseguem aumentar a renda. Só conseguem participar dessa regra de emancipação as famílias que já estão no Auxílio Brasil, que aumentaram um pouco a renda per capita até 525 de limite e que tenham no grupo familiar jovem até 21 anos ou gestante. Se não tiver, não bater esses requisitos, não consegue participar dessa regra de emancipação. E aí você pode me perguntar que saiu acompanhamentos, por exemplo, verificação de quem mora sozinho. Agora, daí estão falando que vai acabar o Auxílio Brasil para quem mora sozinho. Gente, a regra não mudou ainda. Pode mudar no futuro? Bom, aí isso pertence ao debate do futuro. Agora, o que saiu? O que aconteceu foi o seguinte. Se você mora sozinho, você consegue R$600. Então, uma família, se ela conseguir se dividir em 2, 3 famílias, pode juntar 1.200, pode juntar até mais. Porque está manipulando o cadastro único. Você está cometendo uma irregularidade se fizer isso. O que aconteceu? Muitas famílias entenderam que, como uma família, eles conseguiam tirar 600. Se eles se dividissem em várias pessoas como se fosse unipessoal, ou seja, família de quem mora sozinho, cada um pegaria 600 e aí vai aumentando o valor. Só que isso é uma irregularidade e quando for detectado, essa família, essas pessoas serão bloqueadas corretamente. Desde o início eu tenho explicado aqui no canal Consulta Pública quais são as regras e que os dados têm que ser verdadeiros. Se você se expôs ao risco de manipular o cadastro único para receber mais, agora quando vier o bloqueio, você sabia dessa consequência quando manipulou as regras. Então nesse momento não tem o que fazer. Isso vale para todas as famílias que fizeram algum tipo de manipulação. Manipulação de renda, porque são muitos relatos que a gente recebe de vocês mandando, olha, meu vizinho tem carro na garagem, trabalha, tem uma boa vida e está recebendo Auxílio Brasil. Como que ele consegue? Manipulando o cadastro único, omitindo dados, utilizando o jeitinho brasileiro de alguma forma. Então, quem fez alguma estratégia dessas pode a qualquer momento ser bloqueado. Agora, você que mora sozinho, você viu os requisitos e continua dentro dos requisitos, fica tranquilo. Seu Auxílio Brasil vai continuar porque você segue dentro das regras. Só que, pensando agora no futuro, tá? Lá na frente, que a gente não sabe se vai acontecer. Os analistas já sabem que isso está gerando um problema. Quando a gente analisa o gráfico do cadastro único, é o seguinte. Famílias que têm 4 ou mais pessoas e famílias de só uma pessoa. Antigamente tinha poucas famílias de uma pessoa e muitas famílias com várias pessoas. E a gente vai olhando as linhas, famílias grandes caindo o número no cadastro único e aumentando cada vez mais famílias de quem mora sozinho. Obviamente mostrando uma tendência de manipulação no cadastro único, porque foi um salto gigantesco na mudança desses gráficos. Então, em algum momento, eles podem, seja esse governo ou o próximo, mudar um pouco as regras para fiscalizar isso, para fazer uma disposição diferente. Só que a gente não tem como saber ainda o que vai ser feito.
O foco inicial é garantir os R$600, aquele benefício extra de 150. Então, o futuro, a gente só vai conseguir entender essas mudanças quando elas acontecerem na prática. Agora, os acompanhamentos que estão sendo feitos agora, que está saindo no Diário Oficial de Fiscalização, isso diz respeito às regras atuais. E as regras atuais, se você está dentro delas, fique tranquilo. Se você está fora delas, você pode ser bloqueado e você sabia do risco quando fez uma manipulação do cadastro único, tá bem? Espero que essa explicação tenha sido clara. Vamos ver, deu um vídeo um pouco longo, mas acho que eu consegui contemplar todos os assuntos. Se você gostou, deixa o like, faça inscrição, participe dos nossos grupos, visite nossos links e participe da nossa comunidade, tá bem? Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.